Se você reclama da arbitragem do Brasil, você provavelmente reclama com razão. Não estou falando aqueles casos de ai, mas o meu time é sempre o roubado. Não, é ruim para todo mundo, né? O time outro até tem uma boa vontadezinha a mais, mas tudo bem. Mas no geral são erros contra todo mundo mesmo. Só que a Premier League consegue ser ainda mais irritante. Porque lá eles têm ferramentas a mais e mesmo assim conseguem complicar as partidas em alguns momentos. Hoje, no caso dos erros que eu vou citar aqui, nem foram erros por ter ou não uma ferramenta a mais. Foram erros claros ali de interpretação bem errada, né? Apesar de ser subjetivo. Mas enfim, vou falar sobre isso. Eu sou Eduardo Jardim e esse é o HD Futebol Internacional. Hoje o Arsenal bateu o Newcastle por 2-1, segue na cola do líder Liverpool, que ontem perdeu do Crystal Palace, e mesmo sendo bem ajudado, tá? E tem ali, segue o Liverpool em primeiro com 15. Foi a primeira derrota dos Reds na competição, né? Ontem, são 5 vitórias e 1 derrota. O Arsenal segue em segundo com 13 pontos. O próprio Palace, que bateu o Liverpool em terceiro, numa campanha incrível com 12 pontos, segue uma campanha uma sequência, né, de 18 jogos sem perder, contando já a temporada passada. O Tottenham fecha o G4 com 11. E aí tem surpresas ali, o Sunderland e o Bournemouth ainda com 11 pontos. As duas equipes, o City em sétimo com 10, enfim, mas começo de campeonato, mas tem algumas surpresas ali já. Só que hoje, na partida do Newcastle e Arsenal, logo no começo do jogo, o Arsenal tem um pênalti, que foi muito pênalti, pelo menos na minha opinião, claro, e acho que da maioria, né, de que assistiu o jogo, em que o zagueiro, eu não lembro qual dos zagueiros erra, e o Gyökeres toma a frente do Tonali, que dá uma dormida, tira a bola do Pope, e o Pope claramente toca nele, o joelho do Pope bate nele, tem dois ângulos que mostram claramente isso, o ângulo de trás e um que é meio um pouquinho de cima, assim, não é exatamente de cima, mas enfim. Então não tem, pelo menos a minha concepção de como eu enxergo o jogo, não tem concepção, não tem como você olhar ali e falar uma justificativa para não marcar o pênalti. Não tem. Pênalti claro de manual. O árbitro marcou em campo, o VAR chamou e ele preferiu cancelar a marcação. Depois disso, o Newcastle faz um gol normal. Até o Gabriel Magalhães reclama muito de falta, mas não foi nada do Voltimade, né? Uma mão assim nas costas dele, mas não foi falta, não foi nada. Acaba que depois o Arsenal consegue virar o jogo e até na mesma partida, quando ainda estava 1-1, porque o Arsenal empata com o Mikel Merino já no final do jogo e no último lance praticamente o Gabriel Magalhães vira. Só que um pouquinho antes da virada, estava 1-1 ainda. Acho que é o Elanga. O Elanga chuta, tem um carrinho e o jogador do Arsenal tá com o braço aberto, bem aberto mesmo. E a bola bate nele e pega no braço. Eu acho que também era a ser marcado justamente apesar do desvio, pelo o tanto que o braço dele estava aberto. Agora, se você forçar mais ainda também, tem um lance ainda quando esse ainda estava 1-1 também, estava 1-1. Que o Gabriel Martinelli pega um chute de primeira de fora da área de canhota e o zagueiro do Arsenal tá assim. Só que nesse eu não marcaria, por isso que eu falei até, se você forçar, porque ele tá com o braço assim, mas é um pouco só, tipo, ele meio que tá virando no movimento natural. Enfim, mas é impressionante o quanto é ruim, né, a arbitragem da Premier League. Mas independente, eu vou até falar mais do Arsenal um pouquinho pro final, mas independente, é bem ruim, atrapalha muito o jogo em alguns momentos. Entre as top 5 ligas ali, né, e especialmente eu vejo mais campeonato inglês, espanhol e italiano, me parece de longe a pior arbitragem desses três, mas de longe, assim, de longe mesmo. Enfim, ontem, no jogo do Liverpool, o Palace abre o placar, o Liverpool empata com um gol que o Salah claramente desvia com a mão. A bola pega na mão do Salah, não tem também como olhar aquilo e falar que não atrapalhou, não teve participação efetiva no lance, foi sem querer, sim, pode até ter sido sem querer, mas não pareceu. Foi para mim uma clara infração que atrapalhou. Depois a bola sobra, eu não lembro para quem que sobra, deixa eu ver aqui na tabela, e sai o gol de empate. Por sorte o Nketiah, o Chiesa empata. Por sorte, nos últimos minutos, o Nketiah faz o gol da vitória, justa a vitória do Crystal Palace, que jogou muito mais.
Então, assim, eu tô falando dessa rodada porque, mais especificamente, eu nem gosto de falar de arbitragem, mas acho que foi um negócio tão absurdo, envolvendo os dois líderes e com erros a favor dos líderes. No caso do Arsenal, contra o Arsenal também, que era para o Arsenal ter aberto o placar, né? Ou pelo menos ter a chance, né, com o pênalti. Mas assim, é impressionante o quanto é irritante a arbitragem da Premier League, que até tem bons árbitros, não significa, né, que todos são ruins. Tem bons árbitros ali, árbitros que fazem bons trabalhos, mas mesmo com todas as ferramentas, algumas vezes acabam tendo erros grotescos que você não consegue entender. Enfim, acho que é essa a principal irritação ali, né? São erros que, de novo, tem gente que, esse lance do pênalti do Gyökeres, né? Tem gente que fala, mas o Pope pegou na bola. Eu acho que ele resvala no máximo, mas mesmo assim, o Gyökeres está indo em direção à bola, depois que o primeiro toque é do Gyökeres, depois que o Pope desvia, ele põe o joelho no meio do caminho, né? Não é um contato, acho que normal, os dois correndo para a bola. O Pope meio, ele tá parado, né? Porque ele tentou defender, só que o joelho dele tá no meio do caminho, né? E acaba acertando mesmo o Gyökeres. Então por isso que eu achei um pênalti muito claro. De novo, o do Liverpool ontem, obviamente não pode colocar o vídeo aqui, senão a Premier League derruba, mas o do Liverpool também é absurdo. A bola na mão do Salah é muito clara, muito evidente. Então não sei como explicar que não foi marcado, né? Não tem explicação plausível. De novo, a do Salah até, ele tá pulando, tá subindo de cabeça, e a mão dele tá lá em cima ainda. Ele tá com a cabeça aqui, a mão aqui e desvia. Não tem como explicar, não tem, de verdade. Enfim, agora, tirando tudo isso... o pênalti, eu falei que eu ia ver, é do Gabriel Magalhães mesmo. O suposto pênalti seria pro Newcastle, que eu também acho que foi, tá? Apesar de desviar antes no pé dele, ele tá com o braço muito aberto e pra cima. Não é nem tipo, ele tá dando o carrinho e o braço tá deitado, não, ele tá com o braço pra cima. Acho que é um erro grave também. Mas, tirando essa parte, eu acho que o Arsenal no final saiu mais prejudicado, né? Ou pelo menos igualou ali, né? Um pênalti para cada lado, enfim. Mas uma partida de muita resiliência mesmo, né? O Arsenal até o final buscou o resultado. Teve algumas peças que jogaram muito bem e dentro da situação que a partida acabou oferecendo foram muito bem. Mas as principais ofensivas do Arsenal, as principais peças ofensivas do Arsenal, que eu acho que deixaram a desejar. O Eze até cria uma oportunidade no primeiro tempo, que o Pope faz uma bela defesa, mas tirando isso, o Trossard foi muito abaixo, o Saka mal apareceu, o Gyökeres também não foi bem, apesar de ter ficado fazendo um papel aí de brigar muito no meio dos zagueiros, seja do Butman, do Thiaw, que fez um baita jogo, o Thiaw, inclusive, ou o Burn, quando fechava. Mas foi uma partida bem abaixo deles, tanto que quando entram a linha de frente, digamos assim, dos reservas, melhora a equipe claramente. O Martinelli, o próprio Lewis Skelly, que nem é necessariamente o atacante, mas vocês entenderam, acabou tendo esse papel pelo lado esquerdo ali, por pouco tempo até também. E o Odegaard também, até já mais pro final, o Odegaard entra no lugar do Zubimendi, mas aí você coloca um jogador com uma outra capacidade de ler o jogo, de ficar com a bola e de achar oportunidades, né, com os companheiros. Acho que melhorou bastante a equipe. E vale lembrar, né, o Arsenal segue ainda com aqueles desfalques importantes que vão demorar muito tempo. O Gabriel Jesus, o Kai Havertz, o Madueke, que não vai demorar tanto tempo igual os outros, mas estava fora também. Enfim, é uma equipe que vem sofrendo também com lesões aí. Apesar de que, quando você olha, comparando elencos, né, Newcastle e Arsenal, você espera que o Arsenal vença. E hoje o Newcastle dificultou ao máximo isso. Não achei que foi necessariamente um demérito do Arsenal mesmo, só falando que a linha de frente não foi bem, mas a resiliência deles durante o jogo foi muito importante para conquistar essa vitória. Baita partida, por exemplo, da dupla de zaga. Da dupla de zaga não, né, melhor dizendo. O Magalhães fez uma baita partida. O Mosquera não estava tão bem, ele sai e entra o Saliba. O Saliba, sim, faz um jogo ainda melhor. O Declan Rice fez um baita jogo. O próprio Zubimendi, enquanto estava em campo, achei que foi bem. É que depois o Odegaard oferece uma coisa que o Zubimendi não, né? Então acho que é só questão de características mesmo, escolhas do Arteta, mas enfim, acho que um bom jogo que mostra que esse Arsenal ainda segue ali, na luta, competindo e tudo mais, mas que até aproveita para levantar, né? Se ficar neste nível atual, talvez não seja possível competir com o Liverpool imaginando um título de liga. Mas vamos ver, isso é papo mais pra frente. O importante que eu queria falar hoje era dessa arbitragem da Premier League, nem me aprofundando muito, claro, porque, de novo, eu odeio falar de arbitragem, mas é impressionante como é ruim, como eles erram decisões, às vezes simples, ou complicam algumas situações.
Claro que o VAR não está lá para corrigir todos os erros vão acontecer porque é natural, não tem como. O atacante vai errar gol, o árbitro vai errar uma marcação, é óbvio, somos todos seres humanos, todo mundo ali vai errar. Só que o nível dos erros, o tipo de erro, que é uma coisa frequente e recorrente na Premier League, que é bem preocupante. A Premier League deveria sentar e estudar isso, de repente fazer uma orientação, alguma coisa, não sei, que pudesse colocar a arbitragem em um nível um pouquinho melhor, porque no jeito atual é bem, bem ruim mesmo. Não sei, o que você acha? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!